Então, hoje eu quero falar dessa belezurinha aqui, dessa plantinha. Bem, eu tenho vivido um processo em Deus, né? E qualquer hora eu posso falar mais sobre isso. Mas nesse momento eu queria falar dela, dessa plantinha, que Deus usou ela hoje para falar comigo. Eu ganhei essa muda de planta. Nesses últimos tempos eu tenho me envolvido bastante com plantinhas. Isso tem a ver com a cura que Deus tem feito em mim, né? E eu ganhei a mudinha dessa, era um galho. Era um galhinho assim, desse tamanho, mais ou menos desse tamanho. E ele se desenvolveu, ele foi ficando comprido. Era um galhinho só. Foi ficando bastante comprido, como essa aqui tá, né? Bem comprida desse jeito. E ia ficando assim, desse tamanho, assim, ó. Ia crescendo e tava ficando muito comprido. Eu resolvi cortar e fazer outra muda. Então eu peguei, foi desse lado aqui, ó. Cortei, deixei este espaço aqui de tamanho, mais ou menos. E replantei aqui, que é esse galho aqui que tá replantado. E essa parte aqui eu deixei cortada, né? E aí eu notei que quando eu cortei, essas partes aqui, elas expandiram pro lado. Então ficou essa belezura aqui, ó, né? Bem cheia pros lados. Com o tempo, eu notei que essa muda que eu tinha trazido pra cá também estava ficando muito comprida. Eu fui, cortei de novo e replantei num outro vaso. Enfim, o que eu descobri hoje? Essa muda aqui eu tinha, depois que foi a segunda, no lugar que eu cortei, eu peguei e coloquei canela. Que eu soube que ajuda a curar a plantinha, que ajuda a sarar o machucado feito na hora da poda. Hoje eu vim olhar e olha só como é que tá ela. Olha só. Ela tá brotando justamente no lugar que foi cortado, né? E o que eu percebi? Que nessa outra parte, que foi a que eu cortei primeiro, que aqui, ó, não brotou nada. Não sei se dá pra ver. Tá meio sol. Nessa parte aqui, olha, não brotou nada. Não tinha brotado nada. Ela só expandiu pros lados, mas nessa parte não nasceu. Aí eu fui hoje, eu resolvi, falei, eu vou cortei um pedacinho pequeno dela. E coloquei canela também, né? E o que Deus falou comigo? Muitas vezes na nossa vida, a gente é cortado também. Isso acontece na vida de qualquer pessoa, há podas, né, na nossa vida. Jesus falou que no mundo a gente ia passar aflições. Mas Jesus, ele não deixa ninguém sofrer à toa, né? Ele usa todo sofrimento, ele usa para um propósito. Nada que acontece na nossa vida é à toa. Ele tem um propósito naquilo. Não que ele dê o sofrimento, mas ele usa o sofrimento para algo. Só que esse sofrimento, essa dor, esse machucado que ficou do sofrimento, ele tem que ser sarado. Então, quando eu cortei essa partinha e não passei remédio, ela não brotou nada, ela ficou cicatrizada. Infelizmente, eu não tirei foto antes para vocês verem. Ele estava assim, cicatrizado, mas não tinha nascido nada. Por quê? Ele não foi sarado, ele não foi curado. Já esse aqui que eu tinha passado o remedinho, olha só. Ele brotou justamente no lugar em que ele tinha sido curado. Ele tinha sido sarado. Então, eu vim aqui, o que eu fiz? Coloquei a canela de novo nessa parte, recortei mais um pedacinho. Muitas vezes isso acontece na nossa vida, gente. No lugar que a gente precisa ser sarado, aquela dor dói mais. E coloquei remédio. Vamos ver o que vai acontecer com essa plantinha daqui pra frente. Né? Eu tirei uma lição muito preciosa disso, que a gente tem que ser curado naquilo que tá doendo ainda. Então, se tá doendo ainda, você precisa... O que você precisa fazer ali? O que você precisa fazer para sarar? Será que você precisa liberar um perdão? Será que você precisa reconhecer
reconhecer, aceitar o seu passado, como aconteceu comigo também, então, olha só, para que você seja essa planta, uma planta como essa. Expanda para os lados, expanda para cima. Você precisa ser curado, sarado na sua dor. Amém.